Olá, meus queridos, estamos de volta. Deixe o seu like, se inscreva no canal e hoje vamos falar do segundo Éden, ok? É um estudo muito profundo. Vamos falar do Éden anterior ao Éden de Adão. Ah, é? Existiu um outro Éden e é deste Éden que vamos falar hoje, ok? Vamos ler na Bíblia e vamos, não sei se vai dar para fazer tudo num vídeo só. Se não for possível, faremos um novo vídeo, complementando. Vamos lá. Leia comigo em Gênesis capítulo 1 e verso 1. E Gênesis capítulo 1, verso 2. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora o verso 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok? Então, vocês podem compreender que são dois versículos que eles não são continuidade um do outro. O verso 1, no princípio criou Deus, ele aconteceu num tempo, e o verso 2 aconteceu há muitos anos depois. Porque Deus fez a terra perfeita. A palavra do Senhor diz que tudo que Deus faz é perfeito. E por que aqui no verso 2 de Gênesis, do capítulo 1, está falando que a terra era sem forma e vazia e havia trevas? Vamos descobrir de onde veio essas trevas, ok? Antes, vou falar como era o Éden, anterior ao Éden de Adão. E aqui em Ezequiel capítulo 28 e verso 12. Vamos lá. Ezequiel 28, verso 12, diz assim: Assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era sua cobertura, sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que fostes criado. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Guarda essa palavra, monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas e andavas perfeito. Afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação dos teus comércios, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Agora vamos fazer uma ligação. Por terra te lancei. Esse por terra te lancei
Pensa lá em Gênesis, onde nós lemos que a terra era sem forma e vazia e havia trevas. Aqui em Ezequiel fala que o Senhor lançou Lúcifer, né? Porque ele se corrompeu. Então, daqui a pouco vamos ler em Lucas que fala, capítulo 10, verso 18, fala que ele caiu, Lúcifer caiu como um raio, como um relâmpago. E aqui fala que o Senhor lançou ele por terra. E em Gênesis fala que a terra era sem forma, estava sem forma e vazia. Então o que aconteceu? Esse não era o Éden de Adão. Esse aqui é um outro Éden, ok? É um outro Éden e vamos ler agora em Isaías 14, depois voltamos em Ezequiel novamente. Isaías 14, verso 12 ao 16. Isaías 14, verso 12 ao 16. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra. Estão vendo que um livro combina com outro, um complementa o outro? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, por mais profundo do abismo. O que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia tremer a terra e que fazia tremer os reinos? Vocês veem que aqui está falando de Lúcifer, da queda dele. Então, o que acontece? Aqui na terra, antes do Éden, de Deus fazer o Éden de Adão, existia um outro Éden, que era um monte santo, onde Lúcifer habitava junto com os anjos. E aqui na terra ele adorava Deus. Junto com os anjos, ele era o querubim ungido, ele era o mais formoso, o que mais se destacava, e ele comandava os outros anjos no louvor a Deus. E então aqui não existia separação entre céu e terra, porque os anjos subiam e desciam, era algo que não tinha separação, céu e terra. Então daqui da terra eles adoravam a Deus, louvavam, os instrumentos de música foram criados para ele. E é por isso que as pessoas que louvam a Deus são muito perseguidas, e o, o diabo ele usa a música ele perverte a música, ele distorce a música, usa pessoas para fazer música em adoração a ele, a música que deveria ser adoração para Deus, porque a música pertence a Deus. E dentro de nós temos um trono de adoração a Deus. Quando você canta, quando você louva, ou você canta qualquer música, independente de ser gospel ou não, essa música está sendo direcionada a alguém, ou a Deus ou ao inferno. Aí você que decide para quem está sendo a sua adoração. Ou para o inferno ou para Deus. Quando você canta, independente de ser música secular ou gospel, essa música está sendo direcionada a alguém. Pense nisso. Vamos lá. Então, quando ele estava aqui na Terra, Lúcifer e os anjos, a terça parte dos anjos, antes de toda a guerra, antes de ele ser expulso, aqui era um paraíso, a Terra era um paraíso.
ele era todo vestido de pedras preciosas. Imaginem só, né? A terra inclusive, há pesquisas que dizem que foi nessa época que os dinossauros existiram, porque não foi na época de Adão, foi bem anterior, né? Então, ele não quis. Chegou um determinado momento que Lúcifer, ele era tão formoso, tão poderoso naquilo que Deus o designou a fazer, que ele se achou no direito de também receber a glória. Não só unir os anjos para adorar a Deus, mas ele também queria glória. Então, aqui ele fala, em Isaías, ele fala que está escrito que ele disse que subiria ao céu acima das estrelas e colocaria o trono dele. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus, mas Deus não dá a sua glória a ninguém. E vamos lá, vamos seguindo aqui em Ezequiel. Eu não sei se vai dar para concluir tudo hoje, mas Ezequiel 31 fala claramente, fecha com chave de ouro toda essa explanação que estou falando. Ezequiel 31 e verso 14 a 18. Ezequiel 31, vamos ao 15. Ezequiel 31, verso 15. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que ele nasceu, no dia que ele desceu, está falando de Lúcifer, quando ele caiu. No dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto. Olha Gênesis capítulo 1, verso 2, que está falando que havia trevas sobre a face do abismo. Olha só o luto que Deus fez. Fiz eu, Deus falando que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa. Está falando dele, por causa dele que houve um caos na terra. Vocês compreendem? Acompanhe comigo Ezequiel 31, verso 15 em diante. Deus falando: fiz cobrir o abismo por sua causa e retive as suas correntes. E elas detiveram-se e cobri o Líbano de preto. Olha só. Deus ficou de luto. Deus ficou tão decepcionado que decretou luto. Cobriu o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda, olha lá, Lucas capítulo 10, verso 18, que ele caiu como um raio. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno com os que descem a cova, e todas as árvores do Éden e flor, e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas, se consolaram na terra mais baixa. Olha só. Também estes com ele descerão. Tá falando, essas árvores aqui está falando dos anjos que serviam a Lúcifer antes dele desobedecer a Deus. Descem ao inferno e aqui a juntar-se aos que foram traspassados a espada, sim, aos que foram seu braço. Olha só, os que foram seu braço. No caso, os anjos que eram subordinados a ele e que estavam assentados à sombra do meio das nações, a quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. Todavia descerá com as árvores do Éden à terra mais baixa, no meio dos incircuncisos. Jazerás com os que
foram traspassados a espada, este é... Enfim, aqui deu para vocês entenderem que, se vocês continuarem lendo todo o capítulo, vocês vão ver que a Bíblia fala que de uma árvore formosa, uma árvore, e tinha umas outras árvores que a seguiam, que eram comandadas por essa árvore. E essa árvore era Lúcifer. E as outras árvores a obedeciam, eram subordinadas. Então, o que acontece? Ele caiu, teve guerra no céu, porque assim que ele decidiu aqui na terra, ele olhou para cima e disse que subiria e se assentaria ao trono acima das estrelas e seria semelhante ao Altíssimo. Ele reuniu todos os anjos aqui na terra e foram guerrear. Mas aí, né, deu ruim para ele, porque Miguel o expulsou. Deus deu ordem para que Miguel o expulsasse. Houve guerra no céu e ele desceu. E nessa queda que ele desceu como um raio, e aí a terra ficou sem forma e vazia. A terra ficou triste, houve um caos aqui, porque inclusive pensamos que foi nesse momento que os dinossauros morreram, porque eles morreram com meteoros, né? Queda de meteoros. E imagine a bomba que foi aqui na Terra, né? Na época. Então a Terra ficou sem forma e vazia, e Deus refez a Terra. A gente não sabe quanto tempo depois. Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo refizeram a terra, e aí já com Adão. E vocês podem ver que quando Satanás entrou na serpente para tentar Eva, ele já era Satanás. Então já tinha acontecido muito antes. Então, porque Deus fez o homem para o seu louvor. E como Lúcifer tinha sido feito também para o seu louvor, ele não admite que o ser humano louve a Deus, que o ser humano busque a Deus, porque esse era uma função dele. E essa função passou para nós, seres humanos. Tá vendo por que você é perseguido, por que muitas coisas não dão certo na sua vida, muita perseguição? Porque o inimigo, ele quer derrotar a todos os seres humanos. Analisa as guerras, os suicídios, a batida de carro, brigas, tiroteios, tudo isso são obras dele, para que o ser humano se destrua por si só. Entenderam? Então, pessoal, posteriormente estarei fazendo outro vídeo falando um pouco mais sobre isso, mas no momento, para o vídeo não ficar muito extenso, eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê seu like e fique com Deus. Orem pelo nosso Brasil. Viva na terra como se já estivesse no céu.